Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Algo espetacular acabou de acontecer, algo que não se via desde 2020. Eu quero te mostrar exatamente o que é e que pode trazer movimentos ultra agressivos de alta. Sim, eu posso parecer um lunático neste momento, tendo em vista que todo mundo está falando de bear market. Mas eu vou te apresentar dados sólidos. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin derreteu mais um dia, oh meu Deus do céu, beliscamos o fundo em 74.500 dólares. Fundo ascendente mensal que foi formado justamente em abril de 2025. Faixa que sustenta a tendência de alta no gráfico mensal. Faixa que sustenta o bull market saudável. O mercado capturou liquidez e coloca uma rejeição. Rejeição em potencial que pode, sim, confirmar a armadilha de queda. Nós falamos sobre ela ontem. Nós temos um movimento padrão que, sim, tem uma correlação importante com o que vimos no passado. Captura de liquidez, muita, mas muita liquidação, ou seja, a gente tem mais de 3 bilhões de dólares em liquidações nessas últimas 48 horas. Nós temos uma queda brutal no Open Interest. Nós temos bilhões e bilhões e bilhões de dólares em liquidez acima. O gap foi criado. Temos um gap gigantesco acima. Sem esquecer que nós temos gaps em sequência. Historicamente, não vemos movimentos consistentes de baixa ou de alta quando deixamos tantos gaps em sequência abertos, sem que eles tenham sido fechados. Sim, nós temos uma pressão de alta neste caso. Mas é claro, a gente não vai olhar para gaps apenas para gaps. Mas é inegável que gaps acabam por ser fechados em sua grande e absoluta maioria. Pois bem, como eu falei ontem, eu volto a alertar. Fechar acima de 80.500 dólares é sim aumentar a probabilidade de vermos a armadilha se firmando. E o movimento do passado se repetindo, enganando o consenso, que é de quedas muito mais brutais. Eu vou apostar todas as minhas fichas nisso? Obviamente que não. Nós temos que, como investidores, ter visão dos cenários diversos. E a gente tem que se preparar para esses cenários. Qual é o pior cenário para você? É isso que você tem que estar pronto. E é por isso que a gente olha para o cenário de perda dos fundos. Algo que eu também falei no vídeo de ontem. Se perdermos os fundos que estão localizados em 74 mil dólares, começaremos uma correção mais agressiva, uma correção que vai abrir espaço para acumulação no RSI em sobrevenda semanal. Historicamente, marcou o quê? O RSI em sobrevenda semanal marcou ótimos pontos de acumulação nos últimos bear markets. Foram os pontos que marcaram os fundos. Então, entenda, nós estamos diante de um momento crítico. Muitos falam em início de bear market, só que na verdade, como a gente está em um ciclo que tem, sim, o risco de formar um topo em apatia, o movimento de baixa tende a ser muito menor e muito mais rápido. Então entenda. A estrutura macro segue de alta. A estrutura ela pode mudar para baixa se perdermos os 74, que é o fundo ascendente anterior. Mas a perda deste ponto já nos coloca
no que historicamente foi ponto de acumulação extremamente oportuno. Cenário A, cenário B, cenário positivo, cenário negativo. A gente segue monitorando esses dois cenários. Só que apareceu uma cerejinha no bolo de quem está de olho no ciclo de liquidez. E eu já faço um alerta. Para quem assistiu a nossa aula de ciclo de liquidez, quando eu falo de liquidez, fica tudo muito claro. Luan, eu não assisti, eu não sei do que você está falando. Pois bem, eu sou um investidor que tem como base o ciclo de liquidez. Eu faço a minha tese de investimento com base no ciclo de liquidez. Eu ignoro o ciclo de calendário. Hahaha, você está errado, porque a gente bateu o topo exatamente no dia 6 de outubro de 2025, que de acordo com o calendário, colocava o topo. Perfeito? Só que para que o ciclo de calendário esteja totalmente correto, a gente precisa de um ano. Um ano de bear market, ou seja, a gente tem até 6 de outubro de 2026 e a gente tem que ver, sim, uma queda muito mais brutal. Quedas de 60% a 70%. O ciclo de liquidez fala algo totalmente diferente. Que mesmo que a gente tenha um movimento de queda estrutural, ele será muito menor. Por quê? Porque a liquidez está mudando. E o que eu falei no vídeo de ciclo de liquidez, que você pode conferir aqui na descrição do vídeo. Eu falei que existe um indicador, que é o ISM-PMI, que é o indicador chave da saúde da economia norte-americana. Historicamente, quando o ISM-PMI superou a faixa de 50, a economia estava em expansão e a liquidez caminhava para os ativos de risco. Foi exatamente o aumento da liquidez correlacionado à alta do ISM-PMI que trouxe acelerações brutais no mercado. E foi a contração econômica, a escassez de liquidez e a queda do ISM-PMI que indicaram quedas nos mercados de risco. Eu falei em novembro que nós estávamos em um cenário totalmente diferente. A gente saía de contração econômica, começava a colocar os pés na liquidez. E isso tudo com base em dados extremamente sólidos. Temos o ISM-PMI. Veja que ele traz contração econômica, expansão econômica, contração econômica, expansão econômica, contração econômica, expansão econômica, contração econômica, e desde 2021 nós vimos uma lateralização no ISM-PMI, ou seja, nós estamos vendo contração econômica consistente. E você pode olhar quando o ISM-PMI começou a despencar e principalmente quando ele caiu de 50, nós vimos uma intensificação do bear market. Então, a gente teve o pico do ISM-PMI, marcou o pico do mercado. Quando o PMI começou a cair, a gente começou a ter quedas. Isso vale para todos os bear markets. Eu não estou falando de um movimento ou uma data. Nós temos uma correlação muito forte. Isso é importante, não pode ser ignorada. Muitos ignoram, pois não têm sequer o conhecimento. E aí ficam olhando para aquilo que é mais fácil. Só que o mercado não funciona desta forma. Investidor sério vai olhar para indicadores sérios. Vai fechar os olhos para diversidade de cenários de curto prazo? Não, mas tem que entender o macro. Tem muita gente que, se o mercado fizer o que ele fez no passado, correlacionado a indicadores sólidos, vai ficar para trás e vai mais uma vez comprar topos. O que nós estamos enxergando? O ISM-PMI saiu hoje. Olha só,
Pela primeira vez em muitos anos, o ISM-PMI ultrapassou a leitura de 50. Tivemos a leitura de 52,6, o que indica expansão econômica nos Estados Unidos, injeção de liquidez, que pode sim beneficiar os ativos de risco e principalmente os betas de risco e os betas dos betas de risco. E o que eu trouxe na semana passada? A correlação do ouro com o Bitcoin. Todas as vezes que o BTC XAUSD atingiu o semanal em sobrevenda, nós vimos uma mudança do dinheiro fluindo de metais para o Bitcoin, o ativo de maior risco. Isso aconteceu na semana passada. O quê? O RSI, que é o índice de força relativa desta correlação, atingiu sobrevenda semanal mais uma vez. Portanto, nós temos duas correlações que são extremamente fortes acontecendo neste momento. Isso vai trazer altas para o Bitcoin de forma imediata? Não. Mas isso pode ser sim um indicativo do que veremos pela frente. Eu me mantenho otimista, mas é claro, eu estou preparado para o pior cenário. Por isso que eu sigo otimista. Se o mercado cair para estes pontos, eu farei acumulações. Se o mercado romper esta área, a posição que eu tenho hoje no mercado vai permitir que sim, eu possa aproveitar. Nós estamos diante de um marco e você não pode ignorar o mesmo. Você deve se preparar. Você deve, sim, olhar para o bigger picture. Você deve olhar para um cenário que é um pouco maior. Muitos estão focados no curtíssimo prazo. Ignore por um momento o curtíssimo prazo e olhe o que está acontecendo ao seu redor. A liquidez, ela é brutal. E se você realmente acha que todos os bear markets, todos sabiam quando comprar, você está muito enganado. Nós temos indicadores e nós trabalhamos da seguinte forma. A gente acumula em pontos críticos. E se tem indicação de alta brutal, a gente se mantém posicionado, sempre com caixa, mas posicionado. Muita gente acha que vai conseguir comprar Bitcoin a 30 mil dólares. Eu desejo que você esteja certo, porque isso é oportunidade, sem dúvida. Mas, se o mercado fosse tão fácil, todo mundo seria rico, não é verdade? Então, preste muita atenção ao que está acontecendo. E óbvio, faça a sua avaliação, pois nos nossos vídeos nós não apresentamos indicações de compra ou venda. São apenas vídeos educacionais, onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quiser contar com mais atualizações, eu convido você a participar da nossa comunidade geral do Telegram. Ela é gratuita, tem sites, análises, que podem te ajudar na tomada de decisão antes que as coisas aconteçam. Segundo o link da descrição. Agora, se você quer um acompanhamento de perto e contar com acesso às minhas metodologias, estratégias, planos, às minhas operações, aos meus investimentos, seu lugar é no nosso time Premium. Eu aguardo o seu contato acerca do Premium. O meu time está aguardando no chat. Basta você clicar no segundo, na verdade, no primeiro link da descrição. O chat que o nosso time será aberto e o time vai te encaminhar todas as informações. Mas, somente para quem tem uma visão de longo prazo. Sim, a gente faz operações. Sim, a gente faz operações, inclusive no ouro. Estão aqui operações recentes que nós fizemos com a movimentação do mercado. Se você quer ter acesso a um leque de oportunidades, mas quer investir para o médio e longo prazo, seu lugar é no Premium. Se você quiser ganho rápido, não é o seu lugar. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros
no bolso.